E aí, pessoal? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós estamos aqui de volta para continuar falando sobre fisiologia, que é o carro-chefe desse canal. E para dar sequência à nossa lógica de discussão, hoje nós vamos continuar falando sobre como as glândulas adrenais funcionam, só que com um foco específico nos glicocorticoides, que são a segunda classe de hormônios à base de colesterol que essas incríveis glândulas conseguem produzir, tá? Eu vim para essa imagem aqui, que eu também utilizei quando a gente começou a discussão sobre a aldosterona, só para situar vocês em relação ao que acontece e por que acontece, né? Bom, esses glicocorticoides aqui serão capazes, como nós já havíamos discutido no início desse módulo de endocrinologia adrenal, de modular as concentrações de glicose na corrente sanguínea. O que quer dizer que eles são capazes de potencializar a quantidade de glicose na corrente sanguínea. E eles são produzidos no córtex adrenal, e especialmente na zona fasciculada, que fica no intermediário entre a zona glomerulosa e a zona reticular, tá? Principalmente, nós costumamos falar só do cortisol, mas também produtos como a cortisona, a própria testosterona e o estrogênio, que são hormônios a nível de modulação sexual, também conseguem ser produzidos na mesma zona, no caso a zona fasciculada, que se produz o cortisol, sob comando, é claro, do ACTH, que é um hormônio liberado lá na adenohipófise. Só que a gente vai discutir essa modulação de hipotálamo, hipófise adrenal só quando a gente já souber bem o que é o cortisol e como ele trabalha, tá? Bem, eu acho que está muito bem claro para todo mundo o quanto o cortisol se tornou muito popular ultimamente, à medida que os estudos em neurociência foram se tornando. Eu não digo nem que os estudos de neurociência foram sendo produzidos, né? Mas no sentido de que eles foram se tornando acessíveis. Porque artigos científicos, pesquisas que envolvem, né, modulação de roedores em laboratório. Primeiro, a maioria são em inglês, e segundo, quando são na nossa língua nacional, eles têm uma linguagem tecnicista demais. Então, uma pessoa que é dotada de pleno senso comum dificilmente vai conseguir ter acesso aos resultados e discussões obtidos naquele estudo. Mas aí, né, com os avanços da inteligência artificial, aquelas pessoas que escrevem livros de autoajuda, na verdade, os próprios pesquisadores que escrevem livros de autoajuda e enxugam, né, esse tecnicismo do mundo científico e colocam ali naquelas 250 páginas termos complexíssimos de neurociência em simples bordões, em simples mantras, né? Propagou-se aí pelo senso comum o cortisol, ele meio que furou a bolha, né, de tantos outros hormônios que a gente conversa em aulas de ensino superior, ele meio que furou a bolha como sendo o hormônio do estresse, né? E a gente vai focar muito nessa classificação e por que que ele recebe essa classificação hoje, tá? A começar por uma razão muito óbvia, tá? O cortisol é um hormônio à base de colesterol, que é um detalhe que a gente está discutindo aqui exaustivamente ao longo dessa playlist, tá? Então, ele tem inúmeras, na verdade, 4 anéis carbonados aqui, o que faz dele uma molécula apolar, né? Uma molécula lipofílica, né? O que faz com que, eu acho que eu estou repetindo demais essa interjeição, ele seja semelhante à molécula do próprio colesterol, que é o precursor dele, tá? Bom, se a gente conseguisse pegar e colocar em porcentagem, cerca de 95% da produção dessa zona fasciculada é o cortisol. Só que o cortisol, e aí a gente já começa a quebrar esses primeiros paradigmas, né? Quando a gente fala em cortisol, também é produzida a hidrocortisona, que exerce efeitos tais quais o cortisol, né? Então já vamos começar agora quebrando esse tabu sobre pensar em glicocorticoide e pensar unicamente no cortisol. Agora tem a hidrocortisona, você também já sabe, já vai até aumentar o seu repertório da próxima vez que estiver falando sobre isso com alguém, né? Bom, e de que forma esses glicocorticoides, o cortisol sendo o principal deles, consegue ser chamado de hormônio do estresse? O fato é o seguinte, meus queridos amigos. Nós precisamos entender primeiro o que nós estamos chamando de estresse.
né? Porque na sociedade contemporânea que nós vivemos hoje, sujeita aos avanços tecnológicos, inteligência artificial, possibilidade de entretenimento rápido com vídeos curtos e que liberam altas taxas de dopamina em questão de segundos, o mundo ele se transforma muito mais rapidamente do que o nosso cérebro consegue se adaptar. Eu não sei se vocês já ouviram por aí, né, de alguns neurocientistas famosos aqui do Brasil mesmo, que eles, em entrevistas para podcasts, eles mencionam, né, alguns deles específicos, um deles inclusive eu acompanho, que é o Wesley Delanogari, eu não sei se falei o nome dele certo, mas tem uma coisa muito interessante que ele falou, e obviamente a gente tem que pesquisar, né? A gente não pode, em tempos de internet, só acreditar no que a gente escuta no podcast, mas realmente tem um embasamento neurocientífico, aquilo que ele falou, sobre a nível de arquétipo neurobiológico, o cérebro de um humano adulto hoje é igual ao de um cara que morava nas cavernas há milhares de anos atrás e que era caçador e coletor, entendeu? Por que que eu fiz esse monólogo tão específico, sendo que a gente está falando sobre cortisol? É simples. O fato é que o nosso cérebro ainda é muito rudimentar, entre aspas, rudimentar, né? Porque ele não é rudimentar. Só que ele não consegue acompanhar de maneira proporcional e na mesma velocidade a progressão do mundo, os avanços em tecnologia e em entretenimento, sabe? No passado, para que você tivesse acesso à dopamina, você primeiro tinha que pegar um bando de Homo sapiens com facas e lanças e qualquer objeto cortante, acender uma tocha e caçar um predador. E essa caçada poderia ser horas, porque você tinha que procurar ele, aí quando você achava, você tinha que ir bem devagarzinho se aproximando para ele não correr, ou então se ele viesse de vez muito rápido para não te matar, e só depois de finalmente matar, o quê? E no mínimo tinha que ser uns 10 homens, porque 10 homens contra um tigre dente de sabres, pô, é perigoso morrer todo mundo ainda. Quer dizer, depois desse esforço todo, eles matavam o animal e ainda tinham que carregar aquele peso todo até a caverna onde moravam para depois tirar a pele e cozinhar e comer. E aí você tem acesso à dopamina. Hoje você entra no TikTok, em 15 segundos você tem isso aqui, entendeu? Por isso que o cérebro, ele não aguenta muito essas coisas. Por que eu tô falando de neurociência, cara? Meu Deus do céu, ela não larga do meu pé. Mas eu tô falando tudo isso para desmistificar essa questão do estresse, né? Porque a gente vive numa sociedade hoje que tá constantemente hiperestimulada por causa desse mecanismo que eu acabei de mencionar, tá? E aí nós costumamos sempre relacionar o estresse a um artefato neurogênico, né? Estressado com o trabalho, algum problema na família, algum problema de ordem emocional, espiritual, pessoal, problemas inerentes à vida humana, o que também não deixa de ser um estresse, pessoal. Mas o cortisol, quando nós mencionamos o cortisol atrelado ao estresse, não é necessariamente ao estresse neurogênico. O cortisol tá liberado quando você tá estressado com o trabalho? Sim, ele tá liberado. Só que não foi porque você se estressou com o trabalho que o cortisol foi liberado, entendeu? Ah, então foi pelo quê? Aí a gente define o que é o estresse para o cortisol, o que o cortisol encara como estresse para que ele seja liberado, tá? Esse estresse é um estresse de ordem fisiológico. Ou seja, diz respeito a algum fator, seja endógeno ou exógeno, que perturbe isso aqui, ó, a homeostasia. Vocês sabem que nós somos animais que vivemos sob condições impróprias para a nossa existência aqui no planeta. Um sol que queima a nossa pele pode provocar câncer, tá? A gente tem que tomar água toda hora, senão a gente desidrata, certo? Tem o frio, que também pode nos matar. A fome, a ausência de comida pode fazer com que a gente literalmente morra de fome. E essas intempéries existem o tempo todo.
O tempo todo elas existem, né? E eu nem mencionei os milhares de centenas de patógenos que estão por toda parte. Inclusive deve ter algum muito potencialmente patogênico aqui nessa mesa agora, que se entrasse no meu corpo poderia facilmente me botar numa cama e me internar. Tipo, eu tô parecendo muito, sabe, muito alarmista, mas esse é o fato, a nível fisiológico e biológico, tá? E o nosso corpo também entende dessa forma, tanto até que para evitar essas situações que revertessem, que prejudicassem a nossa homeostase, o cortisol existe, né? Então esse estresse aqui fisiológico seria algo que afeta o corpo fisiológico, né? Por isso que, né, mesmo o estresse com o trabalho também serve como estresse para liberar cortisol, porque querendo ou não afeta seu corpo, de uma forma que nós vamos falar mais para frente, mas agora eu vou focar só na definição fisiológica do estresse, né? Tipo a fome, por exemplo. Você acordou, pulou o café da manhã e aí saiu pro banco para resolver uma coisa. Você sabe que sempre que você vai pro banco, você nunca resolve as coisas no horário que te marcaram, porque todo mundo chegou à conclusão de que dane-se a merda do horário. Pra quê? Não, vamos botar lá 14 horas, né? Porque 14 horas, né? Mas 14 horas só pra se preparar, pra ir 3 horas a gente resolveu. Eu sei que o banco não fica aberto esse tanto de tempo, mas enfim, acho que deu pra vocês entenderem a analogia, né? E aí, você acabou também pulando o almoço. E aí, a situação dentro do teu corpo é a seguinte: rapaziada, o brother levantou 5 e pouca da manhã. Algum de vocês aqui viu o estômago lá em cima mandar glicose? Ou melhor, algum de vocês viu aqui o intestino absorver glicose? Eu não vi, senhor. Pois é, rapaziada. E aí, o fato é que agora são 3h11 e não chegou glicose ainda, rapaziada. O que, que a gente vai fazer? A gente vai morrer? Como vai produzir o ATP? Ah, é verdade. Caramba. Vamos morrer. E aí, morria? Não, né? Você não vai morrer, tá? Porque você pulou essa refeição, tá? Mas o seu corpo sente isso como algo que perturba a homeostase, um estressor, um fator que está estressando suas células, porque o seu corpo precisa de energia, tá? E você comeu ontem à noite, 9 da noite, sei lá. Aí você dormiu, você ficou dormindo 8 horas. E obviamente as suas células não param de trabalhar enquanto você dorme, elas continuam consumindo glicose. Ou seja, você consumiu a glicose toda enquanto dormia, acordou e agora já são 3 horas da tarde. E você não comeu. Da onde que vai vir essa glicose se você não comeu? É o cortisol que vai modular isso. Ele vai agir em situações de estresse fisiológico, tá? É por isso que o seu efeito é essa hiperglicemia transitória. Quando o cortisol é sintetizado e cai na corrente sanguínea, a resposta que as células obedecem, mandadas por ele, é a de liberar os estoques de glicose. Liberar todos esses estoques para o corpo, para que a gente não morra literalmente, entendeu? É uma situação de estresse, porque se faltar a glicose e ficar por isso mesmo, em algum momento os seus neurônios vão parar de funcionar e aí você perde isso aqui, ó, que é o objetivo da vida, permanecer vivo. É a lei mais plausível e básica da vida, é continuar vivo e manter-se vivo, né? E você perderia isso aqui, que é o componente essencial da vida, tá? Então, eu já entrego para vocês aqui o primeiro efeito do cortisol, que é o que o torna preparado e apto a ser secretado em situações de estresse. O cortisol atua especialmente sobre o fígado, e aí nesse fígado ele induz a lise, né, não é a glicólise, é a glicogenólise, isso, caramba, porque são muitos nomes, glicólise, glicogenólise, gliconeogênese, muita coisa, tá? Então eu tenho que parar para raciocinar. Lá no fígado, ele manda o fígado tirar os estoques de glicogênio e liberar a glicose na circulação.
ao mesmo tempo que induz a gliconeogênese, para começar a produzir glicose a partir de produtos que não são carboidratos. O que é óbvio, porque não tem carboidrato, você não comeu, então vamos ter que produzir glicose de uma coisa que nem carboidrato é, tá? E olha só, essa atividade de gliconeogênese fica de cerca de 6 a 10 vezes mais ativa sob o efeito do cortisol do que o que ficaria, por exemplo, numa situação em que não houvesse a estimulação desse hormônio, tá? E aí, o respaldo dessas duas ações somadas, a glicogenólise e a gliconeogênese, é o aumento da concentração de glicose disponível à deriva na corrente sanguínea. Tá? Só que essa glicose, ela não vai ser utilizada por todos os tecidos. E aí a gente vai discutindo ao longo dessa discussão para vocês entenderem exatamente o que eu estou querendo dizer. Bom, aqui essa imagem mostra um experimento muito interessante, tá? Eles pegaram, basicamente, adivinhem, camundongos. São sempre os camundongos, os pobres, né? E no final das contas, pô, todo mundo tem nojo deles. Caramba, velho. Pô, que dor, mas enfim, vamos continuar. Eles tiraram as adrenais desses camundongos e sem essas adrenais, nós esperamos que eles não produzam mais esse cortisol. E aí o que a gente faz? Eu pego esse ratinho que estava lá dentro da gaiola, sei lá, dormindo, eu submeto ele a essa cirurgia, essa adrenalectomia, né, essa retirada das glândulas adrenais. E aí depois, eu pego esse mesmo ratinho, depois que ele passou por um período de recuperação, né? Até porque, olha só que detalhe, né? Quando os pesquisadores realizam a cirurgia para remover as glândulas adrenais, e aí, ok, terminou o procedimento cirúrgico, grande parte dessas cobaias nem sobrevive 2 horas depois da cirurgia. Ocorre a morte deles, tá? E esse é o ponto. Porque, na ausência do cortisol, a cirurgia em si foi um estresse físico para o corpo do animal. E na ausência do cortisol, após o procedimento cirúrgico, ocorre uma redução do metabolismo celular, porque não foi liberada glicose pelo cortisol para que as células ficassem mais ativas e dispostas a reparar tecidos, a eliminar radicais livres, eliminar resíduos metabólicos. Então, o metabolismo como um todo sofre depressão e esses animais morriam, tá? Então, olha só que fato. Quando o seu corpo está numa situação fora da zona de conforto, que estressa ele sempre libera cortisol frente a essas situações para preparar suas células. Porque se não houver essa preparação, elas não aguentam o tranco e elas vão morrer, sabe? Se você tá deitado na sua cama e aí você, o mais rápido que você conseguir, se levanta e corre, dá uma volta, vai e volta umas 10 vezes pelo seu quintal, né? Ou pela sua casa, né? Você, no mínimo, provavelmente, quando você levantar, você já vai ter aquele efeito de hipotensão ortostática, né? Por causa da gravidade. Mas você também vai ter ali no meio do processo uma sensação de descompensação mesmo. Você pode sentir uma tontura que persiste, né? Você pode se sentir muito fadigado, dependendo do seu condicionamento físico. Tá? Porque é o cortisol que precisa ser liberado frente a essas situações de estresse para fazer uma transição entre o que é basal e o que é estressor. Para o seu corpo sair desse estado basal aqui, tá lá com 55 batimentos por minuto, tá lá com 14 incursões respiratórias por minuto, né? Se você está sentado ou tranquilo, né, não está estressado, está relaxado, está de boa, essa quantidade de vezes que o seu coração bate por minuto está trazendo sangue suficiente para perfundir os tecidos suficiente para que as células produzam a quantidade mínima de energia para sobreviverem ali, tá? Só que se você pegar esses sinais vitais e mantê-los numa situação estressora como essa, como você ir para uma corrida, por exemplo,
Esses dados vitais aqui são inviáveis para a vida. Você não vai conseguir suprir oxigênio suficiente para os seus músculos lá numa maratona respirando 14 vezes por minuto. Aliás, ventilando 14 vezes por minuto, cara. Quem gentilmente transiciona o estado basal para o estresse, que prepara o corpo, que mune ele de glicose para que ele se prepare para lidar com aquele estresse físico, é o hormônio cortisol, meus nobres, tá? E como eu já tinha mencionado, esse mecanismo envolve principalmente mobilizar a glicose do estoque, né, do glicogênio hepático e a gliconeogênese, que se vocês não se lembram, quando nós conversamos aqui no canal sobre metabolismo, a playlist está completa e é de graça, você pode vir aqui e assistir. A gliconeogênese é um processo que visa produzir glicose principalmente a partir de ácidos graxos e aminoácidos, né, que é a forma decomposta das proteínas, tá? E como a gliconeogênese ficou potencializada e ela utiliza ácidos graxos e proteínas automaticamente, eu também vou ter que fornecer para o fígado, para ele fazer gliconeogênese, mais ácidos graxos e mais proteína. Os ácidos graxos vão vir das pelanquinhas aqui, sabe, que a gente tem. E aí ninguém se importa, né? Ah, eu quero que saia mesmo. Mas a proteína vai sair do teu músculo, paizão. Ou seja, se você está se esforçando para ganhar massa magra, ganhar massa muscular, e você fica por longos períodos de tempo com fome, você vai perder essa massa toda aqui por um fenômeno de proteólise, tá? O teu corpo vai começar a desfazer proteína, transformar em aminoácido e mandar esse aminoácido cá pro teu fígado para produzir a glicose, entendeu? E esse fenômeno acontece por causa do cortisol, ele que vai possibilitar isso, e especialmente, né, especificamente aumentando a atividade das enzimas que transformam aminoácidos em glicose. E potencializando também a proteólise nos músculos esqueléticos para mobilizar esses aminoácidos para o metabolismo hepático, tá? Então é mais ou menos isso. Só que eu falei para vocês também sobre como nem todos os tecidos vão receber essa glicose. E isso vai acontecer principalmente por causa de uma característica que é fundamental do cortisol e que o torna um competidor da insulina, né? O cortisol, na verdade, apesar de, né, nós sabemos que a insulina é o hormônio que coloca a glicose na célula. E se o cortisol aumenta a disponibilidade de glicose no sangue, teoricamente a gente deveria supor que o cortisol age em sinergia, né? Ele age em agonismo, né? Ele age amigo da insulina, ele contribui, ele potencializa, eu esqueci o termo, ele potencializa o efeito da insulina. Só que na verdade não. Ele antagoniza os efeitos da insulina justamente por isso que eu acabei de mencionar. Quando a insulina é secretada, ela induz a entrada da glicose no citoplasma da célula da maioria dos tecidos, do músculo e principalmente do tecido adiposo, da gordurinha abdominal, da pelanquinha debaixo do braço. Mas em que ponto o cortisol antagoniza a insulina? O cortisol libera mais glicose no sangue, entretanto, ele não permite, ele tem alguns outros efeitos que nós vamos ver aqui, tem muita coisa para a gente conversar, efeitos que impedem o uso dessa glicose por todos os tecidos, da mesma forma que a insulina faria, que libera, que faz essa glicose ser usada pelas células em geral, pelo tecido muscular para pegar essa glicose e armazenar num glicogênio próprio, e pelo tecido adiposo para armazenar como gordura. O ponto em que o cortisol faz uma sabotagem da insulina é porque ele pensa assim: eu tô liberando glicose, mas ninguém que não precisa agora vai usar. A prioridade é quem mais precisa para enfrentar essa situação estressora. Então,
O foco dessa glicose, já é falar insulina, liberada pelo cortisol, a prioridade una e máxima são tecidos e órgãos nobres para lidar com o estresse. E quem é o brother aqui? É ele. O maior oxidador de glicose do corpo, né? Tinha que ser ele. É o maior oxidador de glicose do corpo, é o cérebro, tá? Então, o cortisol impede que a maioria dos outros tecidos que receberiam glicose por causa da insulina parem de receber, tanto que as próprias catecolaminas, né? As próprias catecolaminas que são produzidas pela medula da adrenal, a adrenalina e a noradrenalina, elas em conjunto, que também são liberadas em situação de estresse, luta ou fuga, elas anulam a atividade das células beta-pancreáticas, o que impede mesmo a utilização da insulina e a sua secreção em si, né? Como o cortisol está ali, sempre atrelado à adrenalina e noradrenalina, ele também tem esse mesmo efeito de inibir a insulina, tá? Beleza? Então, percebam que isso até faz sentido, pessoal, porque a insulina possibilita a entrada da glicose no músculo. O que a glicose vai fazer no músculo? Vai virar glicogênio lá, para o músculo ter um estoque próprio para usar na contração muscular. A insulina no tecido adiposo faz o quê? Faz a glicose entrar no adipócito para que lá ela se transforme no estoque, né, no triacilglicerol e fique lá armazenado. Mas eu não quero que a glicose armazene agora. Porque eu tenho que gastar, eu não vou guardar, eu já nem tenho. Eu estou tendo que produzir a partir de proteína e lipídio. Eu não posso guardar essa glicose. Eu tenho que destinar ela para os tecidos que mais estão precisando agora para resolver essa situação de estresse, ou então eu vou morrer. Entendeu? Então o cortisol impede a atuação da insulina, impede que essa glicose que ele mesmo induziu produzir entre nesses tecidos de armazenamento, de reserva, de estoque e seja completamente destinada a órgãos nobres que consomem muita energia e que precisam estar ativos para lidar com aquela situação de enfrentamento, né? Aqui tem o cérebro, mas é o sistema nervoso como um todo, tá? Porque é a partir do tronco encefálico que a gente vai ter o controle de funções viscerais importantíssimas, como frequência respiratória, frequência cardíaca, concentração de íons H+, no sangue, consequentemente evitando acidose ou alcalose. Então essas funções vitais aqui a nível de encéfalo tem que continuar é o mínimo da vida, tá? E essa é uma estratégia que funciona muito bem a curto prazo, né? O exemplo do banco lá, você passou o dia todo ali sem comer e tal, beleza, vai dar certo, né? Mas por que eu fico mesmo assim com dor de cabeça? Se o cérebro tá recebendo glicose, por que eu fico com raciocínio mais lento e que não sei o quê? Bom, é porque, primeiro, essa glicose, ela já tá vindo de um produto que é do seu próprio corpo, né? Então já tá já tá tendo a liberação de mais fatores estressores. Você tá combatendo o estresse e gerando também o estresse. Em segundo lugar, junto a essa glicose que está sendo produzida por gliconeogênese, você também tem o processo, tem na verdade os corpos cetônicos, né, que são produzidos a partir dos lipídios, né? Então esses corpos cetônicos também acabam atuando no metabolismo encefálico, mas ao mesmo tempo que eles estão lá trabalhando, o teu cérebro tá cansado. O teu cérebro prefere a glicose exógena, entendeu? E esses corpos cetônicos, eles não são lá muito o que o cérebro queria, então ele fica meio emburrado mesmo, tá? Ele consome corpos cetônicos, mas não é o que ele queria mesmo. Então, esses efeitos sobre o humor, sobre a própria sensação de dor de cabeça são reais, porque apesar do teu cérebro estar recebendo energia, né, você não morreu, você não desmaiou, ficou inconsciente, a menos que você esteja diabetes, você está irritado porque está existindo ali, é um sinal de que está existindo alguma carência metabólica ali, entendeu? Mas a longo prazo, meus amigos, a longo prazo, né? A longo prazo eu digo que uma pessoa que, por exemplo, tenha algum tipo de tumor na glândula adrenal. E esse tumor, notoriamente na zona fasciculada, produz em excesso o quê? Cortisol. É isso que eu quero dizer com longo prazo, né? Não é
por 8 horas seguidas. Por 8 horas seguidas, pô, se fosse assim, todo mundo que ficasse o dia todo pulando refeição, aquelas pessoas que fazem dieta maluca, ia morrer, entendeu? Ia passar no jornal toda hora. A longo prazo, eu quero me referir nessas condições, tá? Condições patológicas, condições genéticas que afetam a produção de cortisol, nesse nível assim, tá? Ou até mesmo o uso de anti-inflamatórios esteroidais, tá? Mas a longo prazo, o que que vai acontecer? Hiperglicemia excessiva, já sabemos o porquê, né? O cortisol libera glicose no sangue. Esse excesso de glicose induz uma resistência insulínica. Esse excesso de glicose faz com que os receptores no músculo, nos tecidos, fique resistente à insulina. Tem tanta glicose e a insulina liberada está sensibilizando tanto aqueles receptores para captarem glicose que chega uma hora que o receptor se cansa e para de responder ao sinal da insulina. E aí a glicose não entrando na célula, eu acumulo ela no sangue. E aí eu gero um quadro de diabetes, cara. Diabetes, por causa de excesso de cortisol. Você vê onde a gente chegou por causa do excesso de cortisol. Tá? Então vejam como é uma implicação importante, né? É importante para a clínica. Tá? Aqui tem uma imagem de péssima qualidade, peço que me perdoem, eu peguei do Google. Eu confesso que eu não quis abrir o PDF do Silverthorne para procurar, né, a página específica lá do assunto. É porque o meu PDF do Silverthorne não tem lá um sumário organizadinho, então eu ia ter que procurar literalmente mesmo. Mas enfim, eu espero que vocês não se incomodem, tá? Na verdade, eu nem deveria ter comentado isso, não sei nem eu perceber. Ok, desculpa, tá? É o que deu para fazer. Essa imagem mostra como que os receptores que captam a glicose para o citoplasma celular são ativados. Eles ficam, né, nos tecidos, normalmente são o GLUT4, e eles ficam presos a uma vesícula lá no citoplasma. É quando a insulina se liga num receptor, ativa um segundo mensageiro, gera uma cascata de sinalização, e essa cascata de sinalização sinaliza a vesícula a depositar os GLUT4 na membrana da célula. E aí a glicose entra facilmente no citoplasma, tá? Um dos efeitos do cortisol é esse. Além dele inibir a própria insulina, e ela já nem mais vai avisar essa vesícula para anexar o receptor lá na membrana, o que o cortisol também faz é diminuir essa translocação do GLUT4, atrasa ela em si, tá? Ele torna ela um pouco mais lenta e ineficiente. Tudo isso para reduzir o uso da glicose pelo tecido muscular e para focar totalmente ali, né, nos órgãos mais nobres. Ah, mas numa situação de estresse eu não vou usar os músculos para correr? Você vai. Só que, tipo assim, teoricamente, os teus músculos têm o glicogênio próprio, né? Eles são cheios de si, orgulhosos, né? Não, nós temos o nosso estoque próprio e o que a gente estoca só a gente consome, né? Então, eles são muito assim, sabe? Nariz em pé e as pombas. Então, deixa eles se virarem lá, sabe? Por isso que os efeitos do cortisol reduzem o uso da glicose pelo metabolismo muscular. Não só bastasse isso, o poder de modulação cortisólico é tão alto que ele é capaz de atuar sobre esses transportadores de elétrons aqui. Lembra do NAD+, a nicotinamida adenina dinucleotídeo, atua lá no ciclo de Krebs, na glicólise, pegando átomos de hidrogênio e se energizando com elétrons? O poder modulatório do cortisol é tão alto que ele aumenta a oxidação do NADH. Né? Ou seja, ele faz com que haja a liberação desses elétrons mesmo, para que eles não fiquem anexados nessa molécula e para que se transformem posteriormente em energia, para que esses elétrons se desprendam da molécula de NADH e aí ele sofra oxidação, voltando a ser o NAD+, né? Ele oxidou, tá com mais aqui, e esses elétrons sigam para poder fazer a produção de energia, tá? Então percebam como esses efeitos são realmente importantes e profundos sobre a nossa fisiologia, tá? Bom, agora vocês já sabem também dos efeitos da adrenalina e noradrenalina sobre as células beta-pancreáticas que inibem a produção de insulina no pâncreas, e essa condição aqui que eu também já tinha adiantado para vocês sobre como alguns defeitos patológicos nas glândulas adrenais podem acabar mascarando um quadro patológico de diabetes que na verdade nós chamamos de diabetes adrenal,
tá? Mas que ele é mascarado, né? Ele imita, ele se passa por um diabetes mellitus tipo 2, quando na verdade a profunda gênese é essa secreção excessiva de cortisol pelas glândulas adrenais, tá? Bom, acho que a gente já tem chão suficiente para ter uma base interessante nesse vídeo aqui, e conforme as nossas discussões forem avançando, a gente vai continuar conversando sobre o cortisol e sobre como ele vai exercer os seus efeitos sobre o metabolismo proteico, sobre o metabolismo das gorduras e dos carboidratos no geral, que nós já falamos, e principalmente sobre o processo inflamatório. Esse sim promete, mas é claro, são cenas para um próximo episódio.